O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje Acilino Ribeiro. Acilino Ribeiro é advogado, especialista em direito internacional e professor de geopolítica e estudos estratégicos. Mas Acilino vai falar mais especificamente da Líbia, um local e um lugar que ele conhece bem. A Líbia, como todos nós sabemos, está sendo o pomo da discórdia mundial hoje, em função, do movimento de guerra civil, o próximo a isso, que está acontecendo lá hoje. O Acilino, só para que os telespectadores tenham uma ideia, já foi 22 vezes à Líbia. Conhece de perto e pessoalmente de quem se diz amigo do líder líbio, o coronel Muammar Gaddafi. Então, Acilino, uma pergunta assim genérica: como é que você está vendo aqui de fora e com todos os contatos que você tem na Líbia, como é que você está vendo toda essa movimentação aí, inclusive de ameaça de intervenção militar na Líbia? Bom, em primeiro lugar, temos que fazer uma avaliação dessa questão da Líbia, não de uma forma isolada, mas dentro de um contexto de geopolítica mundial e principalmente do contexto da geopolítica do Oriente Médio. Nós sabemos que o Oriente Médio, esses países que principalmente ali no foco, que fica mesmo fora a parte do norte da África, foram países que sempre tiveram sob o domínio imperial, França, Inglaterra e posteriormente os Estados Unidos, onde tem governos os quais são submissos ao império, E no norte da África temos Argélia, Líbia e Egito, que têm conotações políticas diferentes. São três países que tiveram três revoluções, como no caso a Líbia, liderada pelo coronel Muammar Gaddafi, a Argélia, com Houari Boumediene e Ben Bella, e que hoje ainda tem o Abdel Aziz Bouteflika, que é ainda remanescente da Frente de Libertação Argelina, do mesmo grupo do Ben Bella e da Bouteflika, e a Revolução Egípcia, que veio com Gamal Abdel Nasser, que influenciou a própria Revolução Líbia. Os outros países do Oriente Médio são governos submissos ao império e, por essa razão, preocupa ao imperialismo. A questão da Líbia em si, ela não pode ser avaliada isoladamente. No entanto, ela não pode ser avaliada no mesmo contexto. Porque o que está acontecendo no Oriente Médio são revoltas populares para derrubar governos submissos ao império e que são comprometidos com o império e que não apoiam em nenhuma situação, a não ser em termos esporádico, a questão palestina. Já a questão da revolução da Líbia é diferente. A Líbia é um país que os Estados Unidos têm um projeto, o Império tem um projeto de dominação, como aconteceu com o Iraque. O Iraque, a gente viu toda aquela parafernália da mídia internacional sob controle do complexo industrial militar, que invadiu o Iraque, dividiu o Iraque em três países, praticamente sunitas, xiitas e curdos, e agora o Império quer dividir a Líbia em Cirenaica, Tripolândia e Fezzan, que são as três regiões que lá estão. E por quê? Porque o Gaddafi recusou-se a assinar o acordo de cooperação petrolífera com as 7 irmãs. Correto. Mas o que está surpreendendo o Acilino é justamente essa revolta popular na Líbia, Porque se compreende que da revolta popular na Tunísia, na revolta popular do Egito e também na Jordânia, na própria Argélia, justamente porque na época eles tinham governos títeres, comandados ou teleguiados pelos Estados Unidos. E por quê? Como é que você justifica, como é que surgiu esse movimento, essa reação, essa rebelião, principalmente naquela região leste da Líbia, onde está uma das principais cidades, que é Benghazi, E que está muito próximo ali não só do Egito, como também dos poços, das jazidas e refinarias do petróleo.
Olha, você me leva agora a me recordar de uma certa ocasião, por exemplo, por volta de 1983, quando teve aquela questão dos aviões líbios, aqui no Brasil, não sei se você recorda. Era o período da Revolução Sandinista e Gaddafi estava mandando ajuda humanitária a Nicarágua, em que os aviões traziam remédios e alimentos. E eu me recordo... Na época ainda era governo militar, né? Militar, era ditadura militar ainda, e eu me recordo, eu era vereador em Teresina, e estava com pouco tempo, e nesse período, coincidentemente, foi quando eu conheci Gaddafi, porque eu fui ser advogado. E defendi tanto politicamente como juridicamente a questão. Só que juridicamente quase que não tinha o que se fazer. E me recordo que logo depois fui à Líbia, foi a primeira vez que fui à Líbia, logo depois, e a partir daí, então, passei a ter esse contato mais direto com o coronel Gaddafi. Só que, nessa época, já existia esse projeto dos Estados Unidos de dominação do Oriente Médio. E o Gaddafi começava a revolução. A Líbia era um país que tinha apenas 4 milhões de habitantes, um país rico, mas completamente com todos os seus recursos naturais e financeiros destinados a um rei anteriormente, antes da Revolução, e que estava depositado em bancos americanos. Gaddafi, logo que assumiu o poder, tirou as 3 bases militares de Tobruk, Celis e Fildas, que tinham seus canhões apontados para Moscou. Ele simplesmente virou e apontou para Washington, e isso enraiveceu os Estados Unidos. E o povo líbio apoiou totalmente a Revolução, como você deve se lembrar que teve a questão da Baía dos Porcos, em que foi um teste para a Revolução Cubana e que houve o apoio. A partir dali, os Estados Unidos começou a pressionar muito a Líbia, e isso levou a Líbia, então, a um alinhamento mais à esquerda com os países do leste europeu, e a partir daí, então, as relações com Washington foram completamente se deteriorando ao ponto que nunca chegou a se ter qualquer cogitação de entendimento. E os Estados Unidos, então, hoje responsabiliza Gaddafi por ter insuflado a opinião pública árabe, principalmente a países como a Arábia Saudita, Iêmen, Jordânia, Marrocos, Kuwait e todos os outros, e no Egito, de terem derrubado os governos os quais os Estados Unidos queriam. Eles responsabilizam em parte Gaddafi, em parte Ahmadinejad. Bom, a partir do momento que eles responsabilizam Gaddafi de ter insuflado essa revolta popular, que eu não acredito que tenha sido Gaddafi, porque isso aí é uma revolta que já vem de muito tempo, ela estava engasgada aqui no gargalo do povo árabe. E aí surgem, né, essas notícias de que a CIA, com a sua mais importante aliada agora, né, que é a Al-Qaeda, né, teriam libertado 750 presos comuns, estupradores, assassinos, traficantes, nas prisões da Arábia Saudita, do Iêmen e da Jordânia, e mandado para a Líbia, para infiltrar-se na Líbia para fazer esse levante. Bom, feito isso, aproveitou-se a convulsão social que estava acontecendo no Oriente Médio. Agora, não se pode negar, claro, que em todo lugar onde tem governo tem oposição. E aproveitou-se essa situação e houve esse levante realmente em Benghazi. A Líbia, a partir daí, começa a ter esses conflitos. A Líbia é diferente de outros países porque ela não tem uma espécie de unidade nacional, uma instituição que o faça ter essa unidade política. Ela tem muitas tribos, ela é dividida em tribos. A unidade nacional é a revolução. É esse espírito revolucionário de combate ao exterior, tanto que hoje a própria oposição já disse que não quer qualquer intervenção militar na Líbia. Se houver qualquer intervenção militar hoje na Líbia, né, por parte dos Estados Unidos, que já está mandando seus navios para lá, se os Estados Unidos invadir a Líbia, não tenha a menor dúvida, os próprios opositores a Gaddafi se unirão a ele.
Agora, ocorre, Arcelino, que os opositores, quer dizer, os rebeldes lá de Benghazi e de outras regiões, eles já disseram que realmente não querem a ocupação militar, né? A ocupação militar por parte de potências estrangeiras. Mas já pediram à ONU e ao próprio Estados Unidos que decretem uma zona de exclusão. Ora, essa zona de exclusão vai partir o país ao meio, né? E, além do mais, vai praticamente legitimar uma ocupação que não seria uma ocupação, seria a vinda de aviões para bombardear, né, aqueles aviões superpotentes que pode arrasar a Líbia, pode arrasar qualquer cidade ou pontos estratégicos. Que é exatamente o que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos não perdoa Gaddafi por essas questões dele ter apoiado determinados movimentos de libertação em todo o mundo e principalmente os movimentos pela paz mundial que iam contra os interesses americanos. Eu me recordo muito bem que em alguns momentos em que eu conversei com ele, na década de 70, né, 80, depois, aliás, veja bem, Gaddafi era acusado de estar financiando os movimentos guerrilheiros, o ETA, o IRA, Brigadas Vermelhas, aquelas coisas todas. E eu me recordo, eu era militante do MR8, o antigo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que lutou contra a ditadura militar. E aqui na América Latina nós éramos governados por ditadores militares, né? Naquele período, Gaddafi ajudou aos movimentos rebeldes para derrubar as ditaduras militares, que eram também governos títeres colocados pelos Estados Unidos de generais preparados na Escola das Américas, né? Que é conhecido como a Universidade de Assassinos, né? E posteriormente, ele começou toda vez que os Estados Unidos queria implantar uma base militar da Europa, como no caso da Itália, da Alemanha, e da Itália de frente para a Líbia, né? Ele não queria uma base militar lá, como nós, por exemplo, não queremos essas bases militares na Colômbia, porque os mísseis que estão lá atingem 22 das 27 capitais brasileiras. Os Estados Unidos, a qualquer momento, se quiser invadir o Brasil, né, a gente sabe. Então, da mesma forma, todas as bases militares que seriam implantadas na Europa, Gaddafi ajudava os movimentos contrários, né, pela paz mundial, pelos direitos humanos, pelo meio ambiente, ali na Europa. E isso era constante. A inteligência norte-americana sabia disso. Então eu estou fazendo aqui uma análise acadêmica, teórica, geopolítica de fatos que aconteceram e que a mídia sempre escondeu, né? Tanto que hoje existe um massacre, que existem duas guerras. Existe a guerra interna lá na Líbia, não se pode negar, pela essa convulsão toda, e existe a guerra midiática que está acontecendo. Nós estamos vendo coisas absurdas na mídia brasileira. Eu não sei se propositadamente ou porque, como algumas grandes redes de televisão, e principalmente a maior delas, diz que são matérias que estão vindo já prontas, como, por exemplo, pegaram imagens de outros países como o Iêmen, como o Omã, como a Jordânia, e colocarem como se fosse na Líbia. Por exemplo, mas, Arcelino, nós temos que fazer um pequeno intervalo, né? E a gente continua a desenvolver esse raciocínio no próximo bloco.